serva do Senhor. Peço aos irmãos que estendam suas mãos em direção à serva do Senhor. Pai, diante da Tua presença, Senhor, nós encontramos novamente, Senhor, e eu apresento a vida da Tua serva em Tuas mãos, porque eu creio, Senhor, que o Senhor já tem dado, Senhor, a palavra já tem colocado no coração da Tua filha, e eu sei que através desta palavra, Pai, o Senhor vai usar ela para falar conosco nesta noite. Que seja derramada, Senhor, uma porção dobrada do Espírito Santo sobre ela. Que ela venha, Senhor Jesus, ser vaso, boca, Senhor, do Senhor nesta noite. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Enquanto ela está aqui, cuida de tudo que é dela, Pai. Guarda e proteja. Em o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Aleluia. Antes, como já é de costume, irmãos, vamos fazer uma oração do meu filho? Para os irmãos que têm orado, tem notícias boas. Provavelmente semana que vem ele já vai ter alta. Mas vamos continuar profetizando e orando, não só pela vida do meu filho, mas pela vida do seu ente querido também, amém? Pai, em nome de Jesus, neste momento nós oramos pela vida do Daniel. Profetizamos sobre a vida dele, Senhor, a libertação completa, a restauração completa. Profetizamos que ele será um jovem, Senhor, cheio do Espírito Santo, usado, Senhor, nas tuas mãos, que ele vai deixar um legado, Senhor, sobre essa terra. Profetizamos acerca do futuro, acerca da saúde, da vida material e espiritual dele, Senhor, para que as bênçãos, Pai, a presença do Senhor e o favor do Senhor esteja sobre ele. Também oramos pela vida daqueles que estão internados ali. Tantas famílias, Senhor, estão precisando também dessas bênçãos, desse milagre na vida dos seus. Nós oramos e profetizamos também, Senhor, para que a glória do Senhor se manifeste, Senhor, em cada clínica, em cada hospital, em nome de Jesus, porque Tu és o médico dos médicos e porque o Senhor veio para nos salvar, nos curar e nos libertar. E a Tua igreja diz: amém. Os irmãos podem se sentar. Aleluia, Jesus. Tem um louvor que diz assim, ó. A Tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra Ti, Senhor. A Tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das Tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a Ti. Minha vida a Ti consagrei, meus dons e talentos são pra Te servir, meus dons preciosos são Teus. Não vejo razão na minha vida sem Ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como refina o ouro, vem Tua obra me completar, até que o mundo possa ver Tua glória em meu rosto brilhar. Amém? Quem tem guardado a palavra do Senhor em seu coração? Irmãos, nós estamos em uma campanha que é sobre quebra de maldições. Aleluia. E o versículo tema dessa campanha está em Neemias 13. Glória a Deus. Capítulo 2, Neemias 13, 2, a parte B, mais ou menos. Para que ele pudesse. Aleluia. Eu vou desde o começo. Naquele dia eles leram o livro de Moisés e aos ouvidos do
E achou-se escrito que o amonita e o moabita não deveriam jamais entrar na congregação de Deus, porque eles não atenderam os filhos de Israel com pão e água, mas contra eles contrataram Balaão, para que ele pudesse lhes amaldiçoar. Todavia o nosso Deus tornou a maldição em bênção. Aleluia! O nosso Deus é o Deus que torna a maldição em bênção. Aleluia! Mas hoje eu quero ministrar de uma forma diferente, da maneira que Deus me usa. Aleluia! A Bíblia, lá no livro de Gálatas, vai falar assim: que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito aquele que for pendurado no madeiro. O Senhor Jesus, Ele desceu à terra para nos trazer a salvação. Mas ao Senhor nos trazer a salvação, Ele não nos deu somente a salvação, Ele nos remiu de toda a maldição. E às vezes a gente se pergunta: mas se eu sou crente, se eu estou servindo a Deus, como pode dizer que Deus vai perder a maldição se Ele já levou? Irmãos, quando alguém se converte ao Senhor, quando a gente faz essa confissão de fé, a pessoa que está enferma, você vai ver que muitas pessoas que aceitam Jesus e estão enfermas, nem sempre elas são curadas no ato da salvação. É um processo. Elas precisam viver a nova vida com Cristo, e através da nova vida com Cristo, as enfermidades vão sendo aniquiladas, as maldições vão sendo quebradas. Porque não adianta. Pode assim, vou dar um exemplo para vocês bem simples. A palavra de Deus, ela é um testamento deixado para mim e para você. É uma herança. É um manual da nossa vida. Aqui nós temos tudo o que nós precisamos. Então não tem como a gente dizer que Deus não fala com a gente, que Deus não dá solução para os nossos problemas, porque está tudo aqui. Muitas vezes é a gente que deixa de buscar. Muitas vezes é a gente que tem um pouquinho de preguiça de querer vasculhar a Bíblia. E hoje à tarde eu tive uma experiência tão linda com a palavra de Deus, porque eu estava estudando, mas eu comecei a estudar a história de Davi. E aí foi dando 6 horas da tarde e eu ali lendo a palavra do Senhor. E eu falei: ai, Deus, eu não queria nem ir para o culto hoje, queria ver o final da história. Porque a Bíblia é assim. Se aproximar de Deus é isso. Às vezes a gente se sente fraco porque a gente não está tão perto de Deus quanto a gente poderia estar. Jesus, Ele rasgou o véu, deu livre acesso para que eu e você pudéssemos em todo o tempo falar e orar ao Pai. Ele é o recurso. Então, a gente vai dizer assim: como é que pode alguém, um crente, estar sob maldição? Eu quero que hoje, nessa noite, o Senhor venha trazer ao nosso entendimento acerca do que é maldição e do que é bênção. Amém? Aleluia. Assim como o cristão, ele deve combater o bom combate pela sua cura, ele também deve combater o bom combate pela sua libertação. Certa vez eu escutei um testemunho de um missionário, que ele foi numa casa. Ele chegou na casa, era uma senhora bem idosa. E nessa casa, na parede da sala, tinha um quadro. Aí ele olhou, ficou observando aquele quadro, e a visita foi, terminou, e no final, ele olhou para aquela senhora: você sabe o que significa aquilo ali? Ela: não, porque eu não sei ler, mas é bonito, eu coloquei no quadro e deixei ali na parede. Ela falou assim, e ele falou assim, e ela vivia numa vida de muita miséria, né? E aí ele falou assim: o que está escrito ali é um testamento. O patrão dela, que era muito rico, não tinha para quem deixar, deixou para a funcionária dela. E ela pegou aquilo e colocou na parede. Ficou anos vivendo na mediocridade, ficou anos vivendo um pouco, limitado. E ela tinha ali uma promessa, ela tinha ali uma bênção acessível a ela. Adianta eu saber que eu tenho as bênçãos de Deus se eu não acesso elas? Não. Eu preciso acessar todas as bênçãos que o Senhor Jesus, aleluia, conquistou para mim. Como eu acesso
acesso às bênçãos. Tendo intimidade com o Senhor, lendo a palavra. Quando eu leio a palavra, eu começo a entender quais são os meus direitos. Eu começo a entender quais são os meus deveres, para onde eu devo ir e o que eu devo fazer. Quando a gente aceita Jesus, aleluia, ele fala: eis que tudo se fez novo na sua vida. Então o crente, ele não precisa viver debaixo de maldição. Você já é abençoado, porque Jesus conquistou isso para você. Mas você precisa desfrutar dessa bênção. Quando a gente fala assim: olha, começa a buscar poder para Deus te usar na obra, aí acontece o seguinte: a gente quer crente que gosta. Começa a orar, vai para o monte, jejua, busca. Aí vem o profeta, Deus usa esse profeta e fala: ó, estou te dando, estou te levantando no ministério, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Aí eu venho para o culto e fico sentado. Adiantou alguma coisa? Não. Ficou retido dentro de mim. Mas sabe o que eu tenho aprendido com o Senhor? Que quanto mais a gente dá, quanto mais a gente ama, quanto mais a gente perdoa, quanto mais a gente oferta, quanto mais a gente faz, mais a gente vai é como que eu posso dizer a palavra Jesus? Mas a gente vai fluindo naquilo. É que nem a pastora, os pastores, eles têm um ministério de cura e libertação. Deus deu o dom para eles, mas se eles não estivessem aqui no culto, exercitando o dom que Deus deu para eles, vocês veriam tantos milagres quanto tem visto através da vida deles? Não. Então não é só saber que é meu, não é só saber que Deus conquistou para mim, mas é eu tomar posse disso. O que a palavra vai dizer para mim e para você? Ela vai dizer que não sejam somente ouvintes, mas praticantes da palavra do Senhor. Não é só ouvindo. Ouvir a palavra, ela aumenta a nossa fé. Ouvir a palavra, ela vai fazer com que a nossa visão se abra. Mas praticar a palavra vai fazer com que haja poder na sua vida através da palavra de Deus. O Evangelho é poder de Deus para aqueles que creem. Jesus fala assim: olha, se me amares e guardares os meus mandamentos. E quantas vezes a gente canta, quantas vezes a gente fala: Deus, eu te amo, mas a gente não manifesta esse amor com o Senhor. Aleluia. Eu estava refletindo sobre alianças. Quando eu escrevia, nosso Deus é um Deus de aliança. E o sinal da aliança de Deus é o arco-íris, né? Mas o sinal da aliança do homem com Deus é quando a gente se batiza. Porque quando a gente faz uma aliança, a gente testifica para o mundo: olha, agora eu não vivo mais para mim, eu vivo para Deus. Então eu estou reforçando a minha aliança, estou dizendo para o mundo: olha, agora eu não sou mais do mundo, eu não pertenço para o mundo, eu vou viver para Deus. Quando o casal vai se casar, ele tem que oficializar essa união no cartório, na igreja, é a mesma coisa. São coisas que a gente precisa fazer para receber a bênção por completo. Eu vi um exemplo que eu vou falar para vocês aqui. Se o pastor Robson vender um carro para mim, vou lá, dou o dinheiro para ele e ele fala assim: ó, você já pagou, é seu, não precisa do documento não. Vai ser meu? Se eu for parada na rua, o que vai acontecer? Vão tomar o carro de mim. Eu preciso desse documento que me dá o aval, dizendo que esse carro é meu. A palavra de Deus é a herança que Deus deu para mim e para você, para que nós pudéssemos, através de Jesus, termos direito a todas as bênçãos. Jesus já se fez maldição, já se fez pecador. Ele não era pecador, ele não era maldito, mas ele foi amaldiçoado por causa de mim e por causa de você. E ele carregou isso para que hoje nós pudéssemos ser abençoados. Aleluia. Lá em Deuteronômio, irmãos, vai falar, Deuteronômio 28, vai falar sobre a natureza da bênção e da maldição. O que é que eu faço para ser abençoado? O que é que eu faço para ser amaldiçoado? Jesus, ele é bem claro, o Senhor é bem claro na palavra: se atentamente ouvirmos a palavra do Senhor teu Deus e tendo cuidado de praticá-la. É obedecendo
a Deus que nós somos abençoados. Não é vindo só no culto dando glória a Ele, não. É obedecendo a Deus que a bênção vem sobre a minha vida. Aleluia, Jesus. É amando a Deus. As bênçãos e as maldições, elas são, o que acontece na nossa vida, são frutos das nossas escolhas. Porque o Senhor lá em Deuteronômio fala assim, ó, tem a bênção e tem a maldição. Mas a tua escolha, a tua atitude vai definir se você vai viver um caminho de bênção ou um caminho de maldição. Aleluia, Jesus. Então precisamos sempre nos posicionar. Aleluia, Jesus. Tem alguma coisa bem resumido hoje, gente. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. E aí a gente fala assim, mas eu sou crente, a bênção, a maldição não chega em mim. Tem um versículo lá em Provérbios, irmãos, que fala assim: como o pássaro ao vaguear, como a andorinha a voar, assim a maldição sem causa não prospera. A gente gosta muito de falar nesse versículo. O que significa? Significa que se o passarinho não achar motivo para pousar, ele não vai pousar. Se não houver motivos para que a maldição venha na nossa vida, ela não vai vir. Isso que quer dizer esse versículo. Aleluia, Jesus. E o que é que dá motivo para que... O que é a causa que traz a maldição na vida do crente? A desobediência. Mas eu estava lendo a história de Davi. Eu fiquei assim, nossa Deus, essa história que eu queria ficar lá para terminar de ler. Comecei a ler a respeito da queda de Davi. Davi era para ele ir na batalha, mas ele não foi. Ele ficou no palácio. E porque ele ficou no palácio, saiu da posição que era dele, a concupiscência, não vou conseguir enrolar ali, gente. Aquilo que foi atrativo ao olho dele fez ele pecar, porque ele olhou para Betseba e falou, nossa, ela é bonita. Começou nos olhos. E aí ele mandou chamar a Betseba e deitou com ela, mesmo sabendo que ela era casada. Aí essa mulher, ela engravidou. O que ele fez para ele cumprir o seu pecado? Chamou o marido que estava lá na guerra, falou assim, traz lá Urias aqui para mim, para ver se ele deita com a esposa dele, e aí ninguém vai dizer que o filho era meu, ninguém vai saber. Não tem como. Deus sempre sabe de todas as coisas. Glória a Deus, nada é oculto aos olhos do nosso Deus. Nem bênçãos, nem maldição, nem aquilo que a gente faz de bom, nem aquilo que a gente faz de ruim, é oculto aos olhos de Deus. Ele tudo sabe, Ele tudo vê. E às vezes o inimigo tenta a gente nas mínimas coisas. E nessas mínimas coisas que a gente é tentado, a gente dá a causa da nossa maldição. Entende como é forte isso? A vida do cristão não é fácil. Mas se a gente obedecer a palavra de Deus, se a gente for fiel, se a gente for reto e justo, assim como era Jó, aleluia, não tem aquele que amaldiçoa quem a Deus abençoa. Mas Deus sabe que tem aliança verdadeira com Ele. Davi era crente, era um homem segundo o coração de Deus. E ele pecou. E foi um pecado sexual. Aí ele mandou chamar lá o marido, falou assim, olha, você chegou, né? Vai lá descansar um pouquinho, vai na tua casa, vou resumir aqui a história. Só que o Urias estava tão focado na batalha que ele estava enfrentando, e ele dormiu na frente do palácio. Ele falou, não é certo, os meus companheiros estão lá na guerra lutando, pelejando, passando fome, nenhum deles vai deitar com a sua esposa, nenhum deles vai ter descanso, e eu vou ter. Aí ele ficou lá na frente. E Davi se irou com isso. O que Davi fez? Escreveu uma carta e pediu para o comandante da batalha colocar Urias, que era o esposo da Betseba, na frente da batalha, porque ele sabia que se colocasse ele lá na frente da batalha, ele ia morrer.
isso na Bíblia. Davi fala isso. Se colocar ele lá na frente, ele vai morrer. Olha quem era Davi também. Olha só, um homem segundo o coração de Deus. Não estou aqui para apontar os defeitos dele, porque ele era um homem segundo o coração de Deus, um homem ungido por Deus. Mas para dizer quais são os desafios que nós como cristãos enfrentamos no nosso dia a dia. Assim como a tentação foi para Davi, a tentação também veio a nós. Cada um de uma forma. É como se fosse uma isca para cada peixe. Mas se você tiver com o Espírito Santo aliançado com Jesus e com o Espírito Santo, e se você tiver, aleluia, discernindo a tua caminhada através da palavra de Deus, você não cai. Porque o temor do Senhor no nosso coração é maior. É maior. Quantas pessoas estão caindo da graça? Mas isso não é porque começou grande, é porque começou algo bem pequenininho ali. Ninguém está vendo. Então, que a gente possa se manter reto diante da presença de Deus, para sermos abençoados. E aí, o que aconteceu, irmãos? Estou tentando resumir, pastor. Aí, Urias morreu na guerra. Davi esperou passar o tempo de luto da Betseba e casou com ela. A Betseba, ela é a mãe de Salomão. Olha de onde Deus tirou Salomão, de um lugar improvável. Né? Então Deus transforma a maldição em bênção. Aquilo que era para ser derrota na vida de Betseba, Deus falou: não, eu vou mudar a história. Tudo bem que começou por um pecado, mas aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia de Deus. Só Deus sabe o preço que ela pagou. Mas afinal de contas, ela não podia dizer não para um rei. Né? E aí, Davi casou com ela. E então chegou o profeta diante de Davi. O profeta chegou lá contando uma parábola muito linda, né? Falando assim: ó, tem uma pessoa que eu não lembro direito, eu li, mas é que eu esqueci. Jesus. Aleluia, Deus. Aí em 1 Samuel. 2 Samuel. Aleluia. O profeta vai chegar lá, vai contar uma parábola, vamos resumir. Vai contar uma parábola e ele vai perguntar para o rei: o que se deve fazer com essa pessoa que pegou a única ovelhinha que aquele pastor tinha? Ele fala assim: não, tem que repreender. Eu não vou lembrar de santinho, não, irmãos. Eu estou, aleluia, Jesus. Eu estou lembrando porque a minha mente ficou. O próprio Davi falou assim: não, tem que fazer alguma coisa com essa pessoa. Mal sabia ele que ele estava já dando a própria sentença dele. Ele falou: 4 vezes mais tem que ofertar, alguma coisa assim, né? É melhor que mate. Então, o próprio Davi estava dando a sentença dele. Quem lembra da história lá de Seba? O que tem que fazer para que o rei se agrade? Bom, você tem que pegar ele. E mal sabia que ele Deus estava usando aquela situação para levantar o servo dele, para usar Esther na história. Então, aí Davi pegou e falou: tem que fazer isso. E eu queria ler aqui a palavra que Deus falava, porque é muito forte o que Deus falou acerca do que Natan repreende Davi. 2 Samuel capítulo 12. Olha o que Deus fala: assim diz o Senhor, eis que suscitarei o mal contra ti a partir da tua própria casa, e tomarei as tuas esposas diante dos teus olhos e as darei ao teu vizinho, e ele deitará com as tuas esposas à vista deste sol. Deus já estava furioso, né? Porém, Davi se arrependeu e Deus perdoou ele, mas ainda assim ele ia sofrer as consequências. O que eu quero dizer com isso? Que foi o próprio Davi que trouxe a maldição para a casa dele. Porque depois disso, sabe o que aconteceu? Teve incesto no meio da família, irmão matou irmão. O próprio filho de Davi se levantou contra Davi.
Aleluia, Jesus. De uma forma violenta, de uma forma brutal. Quando eu olho para a história de Abraão, Isaac e Jacó, você vai ver que tem um comportamento bem similar deles ali. Abraão mentiu a respeito da sua esposa. Isaac também. E Jacó também. Jacó, ele enganou o pai dele para receber a bênção. Tem bênçãos que não são bênçãos na nossa vida, se for adquirida de forma errada. Aleluia. Então você vê um comportamento geracional. Um comportamento que vai de família em família, em família, em família. E agora que eu entro falando para vocês acerca do que é maldição, eu queria usar um exemplo da Bíblia. A Bíblia fala que tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Gente, o mundo natural é ligado com o mundo espiritual. Tudo que a gente faz aqui também é ligado no mundo espiritual. Quando vem um membro novo na igreja, a gente apresenta aqui na igreja, mas é feita uma ligação no mundo espiritual. Olha, agora ele faz parte desse rebanho. Mas quando a pessoa sai, também é feito apresentar diante de Deus e é desligado. Eles podem se ligar em outra igreja, para você ver como é forte isso. Às vezes, algumas maldições vêm na nossa vida porque a gente faz alianças e ligações com pessoas erradas, com pessoas que não são de Deus. Você não sabe o ídolo que essa pessoa serve. Quando você se aliança com alguém que tem outros ídolos, é como se você também se aliançasse com o Deus dela. Da mesma forma que alguém também se aliança com a gente. E se tem algo que Deus abomina é a adoração a ídolos. Aleluia, Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. O que é maldição? Maldição é ato ou efeito de amaldiçoar ou maldizer alguém, declarar mal, praguejar contra aquela com intenção de prejudicar. O que é bênção? É conceder poder, é alcançar sucesso e prosperidade, é longevidade. Se você olhar lá em Deuteronômio 28, ele vai dizer que as bênçãos nos alcançarão. Então está muita gente correndo atrás de bênção, orando, jejuando, correndo atrás de bênção, quando é simples, é só obedecer a palavra, porque as bênçãos vão te alcançar. É ter uma vida reta diante de Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Deixa eu ver. Glória a Deus. Eu queria falar para os irmãos, para a gente entender o que é maldição, o que é bênção. Resumidamente, é muito mais do que isso, né? Mas resumidamente, para a gente poder discernir. Irmãos, na minha família, desde pequena, a minha família é desestruturada, sabe? Eu não fui criada pelo meu pai, fui criada só pela minha mãe solteira, mas a minha mãe também, ela foi... o pai da minha mãe roubou minha mãe da mãe dela e fugiu. Olha como que começa a história. E fugiu. E ela foi criada pelo pai e pela madrasta dela. Ela não teve amor, ela não teve ensino, ela não teve estrutura, sabe? E a partir daí a maldição começou sobre a minha vida também. O que acontece? Passei por situações na minha vida que eu não precisava ter passado. Sofri abuso, sofri várias coisas ao longo da minha vida. Mas tudo isso começou lá com a minha mãe, com a família dela que não servia a Deus. O irmão pode trazer para mim? Glória a Deus. Eu vou dar um exemplo para vocês. Por que a gente tem que entender o que é bênção e o que é maldição? Porque a maldição, ela tem que parar em mim e você. Porque através de mim e você, a nossa... Pode ir aqui? Vou. Quer ver?
Glória a Deus. Irmãos, faz de conta. Faz de conta que esse aqui é o tataravô. Ele não aceitou Jesus. E aí vai vir a geração dele. Ele vai passar para a geração futura o que ele aprendeu, o que ele foi ensinado. Olha só, se é um pecado, se é uma maldição, ela vai continuar para frente. Aí outra geração vai passar para outra geração. Faz de conta que esse sou eu. Aqui é minha mãe e os pais da minha mãe. Faz de conta que esse sou eu. Veio através da minha mãe. Se eu não parar isso aqui vai refletir na vida dos meus filhos. Porque a maldição e a bênção, elas são geracionais. Tanto a maldição como a bênção. A Bíblia vai dizer que Deus visita a iniquidade dos filhos até a 4ª geração. A Bíblia vai dizer que o nosso Deus é de eternidade em eternidade. A Bíblia vai dizer que o Senhor, Ele não tem como régua aquele que é pecador. Aquele que fez errado, Ele sabe. Se eu não mudar a história, Jesus entrou na minha história, mas se eu continuar com os mesmos comportamentos, mesmo lendo a palavra de Deus, orando, vindo para a igreja, mas na minha casa eu xingo, na minha casa eu amaldiçoo, o que vai acontecer? Não adianta eu falar que eu sou crente, não adianta eu dizer que eu sirvo a Deus. Isso aqui vai continuar para frente. Mas se eu me encher do Espírito, da palavra que purifica, o que é que vai acontecer com a minha geração a partir de mim? Isso aqui. É isso que significa que os filhos não comerão do fruto do pecado dos seus pais. Davi podia ter mudado a história. Davi podia ter feito antes de matar Urias, antes de matar Urias, ele podia ter chegado diante de Deus e falar: Deus, eu me arrependo. Mas ele piorou o pecado dele. E Deus, Ele é justo, e Ele é reto, e Ele é fiel. Se Ele tiver que corrigir a nossa vida, Ele vai corrigir. Mas se Ele tiver que abençoar, Ele vai nos abençoar. Então eu discerni algumas coisas na minha família que não são só na área sexual também. Porque as minhas irmãs não estão na igreja. Elas vivem uma vida fora da presença de Deus e fora de tudo aquilo que agrada a Deus. Eu oro por elas, pela salvação delas. E eu instruo a minha filha a não fazer. E eu oro quebrando isso na vida dos meus filhos. É isso que é tomar posse. Não é só dizer, agora eu não vou ser mais amaldiçoada. Não, eu vou usar a minha oração, o poder e a autoridade que Deus me deu. Sabe uma oração que Deus me deu esses dias, irmãos? Eu estava orando no meu quarto e o Espírito Santo falou assim: ora assim. Eu coloquei a mão na minha barriga e eu comecei a declarar: eu abençoo o fruto do meu ventre. Quem é o fruto do meu ventre? Os meus filhos. Quem é o fruto do meu ventre? Aqueles que o Senhor vai enviar para me cuidar. Ventre espiritual, material, não importa. Eu comecei a declarar isso na vida dos meus filhos. Eu abençoo a vida dos meus filhos. E agora constantemente na minha casa eu falo: eu abençoo a vida do meu esposo. Porque a Bíblia vai dizer que o poder da vida e da morte está na nossa língua. E tem um órgão que não tem como ser controlado, é a língua. Mas se você usar para profetizar, se você usar para abençoar, aí será para a glória de Deus. Aleluia. Então eu abençoo os meus filhos. Eu declaro palavras de vida na vida deles. Aleluia, Senhor Jesus. Eu quero só resumir aqui dizendo quais são os tipos de maldição para a gente poder identificar. Aleluia. Tem maldições hereditárias, e é esse exemplo que eu dei para vocês, que vem de avós, papais, e vai continuando. Se não houver uma pessoa ali que faça oferta diante de Deus, que venha remir aquele pecado, que venha confessar diante de Deus, não tem como quebrar. Porque eu estou servindo, eu estou na igreja, mas eu estou dando brecha.
Então, tem maldições que são hereditárias. A gente não tem culpa. Eu não tenho culpa do que aconteceu com a minha mãe. E nem a minha filha tem culpa do que aconteceu comigo. Mas eu posso me levantar como aquela que vai abençoar a minha geração. E você também, na sua casa, na sua família, na vida dos seus filhos, na vida do seu esposo. Irmãs, abençoem os seus esposos. Esposos, abençoem as suas esposas. Meu Deus, se vocês soubessem o poder que está na boca de vocês, porque vocês são crentes, porque vocês têm a palavra de Deus acessível. Às vezes está faltando um pouquinho disso para manifestar o reino de Deus, manifestar a presença dele. Um dia eu estava falando: Deus, faz da minha casa um lugar de oração. Deus, faz da minha casa um lugar de oração, de adoração. E eu ficava insistindo. E aí o Espírito Santo falou assim para mim: filha, como é que eu vou fazer se você não ora? Como é que eu vou fazer se você não canta para mim? Aí eu comecei a orar, comecei a adorar o Senhor Jesus. Não tem um dia que eu não toco louvor lá em casa. Às vezes meus vizinhos até escutam. Por quê? Porque eu quero atrair a presença de Deus. É todo dia que você tem vontade, não, mas eu não faço só o que eu não faço o que a minha carne quer, eu faço o que o meu Espírito manda. Mesmo adorando em silêncio, mesmo passando por luta, por dificuldade, sabe por quê? Porque a luta e a prova, ela é temporária, mas a presença de Deus, ela é eterna na nossa vida. Ela é eterna. Quem sabe através desse deserto, quem sabe através dessa batalha, Deus está querendo te treinar, Deus está querendo te dar poder e autoridade, e Ele está querendo te ensinar a usar o poder que Ele te deu. É tão fácil eu chegar na pastora, olha pelo meu filho. Eu venho aqui diante da igreja, eu oro por ele. E aí o inimigo começou a soprar no meu ouvido: por que você está orando? Você está passando vergonha. E Deus falou assim: eu estou ensinando outros através de você. Deus vai ensinar outros através de você. Você não está vendo, mas você faz muita diferença. Você faz muita diferença na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Tem pessoas que estão olhando para você. Tem uns que estão esperando você cair mesmo. Não tem problema. Deixa que Deus vai entrar com providência. Não se vire. Deixa que é com Deus. Ai daquele que toca na menina do Senhor. E ainda assim o Senhor vai dizer que Ele transforma os nossos inimigos em amigos, se Ele quiser. E aí o inimigo ficou soprando: por que você está lendo? Você está passando vergonha. Não. Eu estou exercitando a minha fé. As pessoas vão ver que eu estou gerando um testemunho. E gerar testemunho dói, gente. Gerar dói. Uma mulher, quando ela está gerando um filho, ela sente a dor do parto, ela sente a dor da gestação. Mas e depois, quando nasce, vem uma grande bênção, uma presença de uma criança, alegria do lar, orgulho. Então às vezes a gente não quer passar pelo processo da gestação, mas a gente quer receber a bênção nas mãos. E o Senhor está falando: você quer bênção? Faz conforme eu mandei na minha palavra. Faz conforme eu te instruí. Me ouve, me obedece, segue os meus mandamentos, segue o meu caminho, segue a minha vontade. Aleluia. Então tem maldições que são voluntárias, aquelas que a gente mesmo se amaldiçoa. Lembra de Jó, quando ele estava passando pela prova? Ele falou: Deus, eu amaldiçoo no dia que eu nasci. Cuidado, as nossas palavras têm poder. Se você ficar falando: eu sou feia, se você ficar falando: ai, a minha coisa é ruim, ai, eu não sei fazer nada, o que você está trazendo para a tua vida? Usa a sua voz, usa a sua voz para profetizar em você. Dizer: não, eu sou um servo ungido do Senhor, eu fui escolhida. Eu sempre olho para a palavra. Quando eu começo a sentir um pouquinho de aleluia, a me tornar um pouquinho vítima, sabe? Aí o Espírito Santo vem e me lembra: não, filho, eu te levantei para ser uma voz, eu te levantei para ser diferente. Aí Deus começa a me lembrar e eu começo a declarar isso: eu sou filha amada do Pai, aleluia. Você precisa falar coisas boas a teu respeito. Não pode julgar a sua aparência, porque foi Deus que te criou, foi Deus que te colocou nessa casa, foi Deus que te deu esse ministério, é Deus que sabia a cor do teu cabelo, a estrutura do seu corpo. Só que às vezes a gente olha para o mundo, o molde do mundo, as coisas do mundo, e a gente acha que a gente está fora do padrão. Ei, o padrão é de Deus, e Deus não tem forma. Deus, Ele é
poder e graça em ser você mesmo. Para você que está triste, que acha que não é ninguém, Deus não está te vendo, Ele está te vendo. E Ele quer que você seja do jeitinho que Ele te fez para ser. Para a glória dEle. Então não amaldiçoe a sua vida, não amaldiçoe a sua casa. Aleluia. Glória a Deus. Quando é que eu me amaldiçoo? Quando eu sou desobediente a Deus. Quando eu sou infiel a Deus. Quando eu confio mais no homem do que em Deus. A Bíblia vai dizer, o profeta Jeremias diz que é maldito quem confia no homem e se aparta do Senhor. Quando eu coloco a minha confiança no homem, nas coisas do mundo e não em Deus, eu estou trazendo maldição para mim. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Tem a maldição que vem por traumas e palavras. Eu não sei como foi a sua criação até aqui. Não sei se você foi criado pelos pais ou família. Mas às vezes na nossa infância a gente recebe umas palavras que a gente leva para a vida inteira, né? Ah, você não vai ser nada. Você não vai ser ninguém. Você vai ser igual ao seu pai. Você vai ser igual à sua mãe. Eu recebi uma palavra dessa na minha vida. Certo dia alguém falou assim para mim: você vai ser igualzinho a sua mãe, vai fazer igualzinho ela. Aquilo me feriu tanto e eu não era nem crente. Mas quando eu conheci a palavra, eu entendi que eu ia ser o que Deus quisesse que eu fosse. Tem um louvor da Fernanda Brum que ela diz assim, ó: alguém falou que eu não ia ser ninguém, mas Deus mostrou que eu iria muito além. Palavras não me fazem mais perder o chão. Estrada prosseguindo em sua direção. Aleluia. Eu comecei a trocar as palavras que eu ouvia na minha infância pela palavra de Deus. É por isso que hoje eu estou aqui curada na minha alma. É fácil? Não, não é fácil. É uma guerra da carne do espírito, é uma guerra do inimigo tentando te abater, tentando te jogar lá no fundo do poço. Mas é aí que você tem que confiar no Senhor de todo o seu coração e saber que Ele te chamou, que Ele te chama pelo nome, que Ele tem uma história linda para você. Não importa se deu errado até aqui, daqui para frente, aleluia, vai dar certo. Porque Deus anda comigo, porque Deus me conhece pelo meu nome, não pelo meu pecado, não pela minha história. Aleluia. Aí quando eu me converti, gente, tinha o meu filho. Os meus filhos eram pequenos, eu não sabia assim, as coisas da igreja, as coisas assim, palavras que edificam, né? Sabe quando a gente chama os filhos de moleque? Começa a usar umas palavras assim? Cuidado. Eu comecei a aprender a chamar os meus filhos de bênção. Se você não tem como abençoar o seu filho, se você não tem palavras boas para dizer para ele, não diga nada. Ore, mas não amaldiçoe os seus filhos. Aleluia, Jesus. Maldições que vêm através de objetos consagrados a inimigos, a ídolos, a santos. Maldições que vêm quando a gente entra em locais consagrados a ídolos, a santos. Músicas do mundo que a gente ouve, que foram consagradas. Tudo isso traz maldição para a nossa vida. Isso é da causa para que a maldição chegue. Filmes. A vida do cristão é uma vida reta e santa diante de Deus. Não, mas se eu não assistir nada, não vai ter graça na minha vida. Ixi, vocês não sabem o que é ser cheio do Espírito Santo, então. Não sabem que a alegria maior é a presença de Deus na nossa vida. Não sabem que dentro do seu quarto, como diz aí, dentro do seu quarto de porta fechada tem o céu aberto. Aleluia. Os povos antigamente eles viviam sem televisão, sem celular. E você percebe que eles eram mais fiéis. A facilidade é boa para a nossa vida, mas às vezes ela atrapalha a nossa comunhão com Deus. Então quando você for para sua casa, tome cuidado com o que você ouve, com o que você assiste.
Não estou pregando doutrina, não. Sabe o que é isso? É porque se o louvor ele atrai a presença de Deus, o que é que o mundo atrai? O que a música do mundo traz para a nossa casa? Vocês já pararam para levar a como está sendo as letras ultimamente? Só fala de traição, de muitas coisas aí, gente. E a gente não quer isso pra gente. Se você quer um lar cheio da presença de Deus, coloque hinos, leia a palavra. Leia a palavra do Senhor. Comece a falar com o Senhor na sua simplicidade. Aleluia. Tome cuidado com coisas que você ganha, que você recebe. Ore sempre quando você trouxer alguma coisa da rua para a tua casa, porque você não sabe o que está ali. Ah, não é assim mesmo? É assim mesmo, gente. Eu oro e eu sinto que a minha casa, mesmo eu passando por luta, eu sinto que eu sou tão abençoada por Deus, sabe? Às vezes eu começo a orar pelo meu filho. Essa semana a Daniela, ela teve dias que ela saiu para trabalhar e o Espírito Santo falou assim: vai orar por ela. E aí antes dela sair de casa eu já ia lá ungir ela. É você que tem a bênção nas mãos. E você precisa discernir o que é que está atrasando a sua vida espiritual. Se há um pecado, se há algo que a sua família fez lá atrás e você não faz, você precisa apresentar isso diante de Deus. Eu fiz essa oração na minha vida. Eu falei: Deus, tudo aquilo que aconteceu na minha família, daqui para lá, eu confesso diante de Ti, mas eu não tomo mais posse disso para a minha vida. Eu quero que o Senhor quebre essa maldição a partir de mim. E a partir de mim que haja bênção. Vocês podem reparar que quando eu oro sobre legado, eu oro sobre geração. Por quê? Porque eu não estou preocupada só comigo. É com aquilo que eu quero passar para frente. Aleluia. Você, crente do Senhor, aleluia. Deus, aleluia. Deus tem bênçãos e mais bênçãos para cada um de nós. A gente é para desfrutar das bênçãos, não para viver aprisionado em maldições. Quando você vê assim, que nem meu filho, ele bebe, o pai dele bebe, o avô dele bebe. Isso são maldições, você precisa discernir. E você tem que quebrar na oração, às vezes no jejum. Amém? Glória a Deus, está indo embora o nosso tempo. Tinha muita coisa para falar, que eu aprendi com o Senhor. Aleluia. Mas resumindo, é isso, gente. Não quero tomar muito tempo. Mas o que eu quero que vocês comecem a buscar através da palavra de Deus e a direção do Espírito Santo é: Deus, por que a minha vida financeira não vai para frente? Deus, por que os meus relacionamentos não vão para frente? Mostra para mim, tem alguma coisa que precisa ser confessada, corrigido? Deus, por que eu estou sempre doente? Por que a mesma doença está pegando na minha família de geração em geração? São sinais. Sinais que Deus, sinais que a gente vê que alguma coisa está fora do lugar. Mas se você tem poder e autoridade, você pode apresentar isso diante de Deus. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria que a igreja se colocasse em pé neste momento. Nós vamos fazer a oração com posição de mãos. Mas tem pessoas aqui que quando voltarem para a tua casa vão ter que ter um particular com o Senhor. Vão ter que olhar para a tua casa e vão ter que falar com Deus. Deus, por que a minha casa está assim? Deus, mostra para mim o que eu preciso fazer para que a minha casa seja um lugar de bênção e não de maldição. Deus, por que o meu filho nunca consegue um trabalho? Peça para ele quebrar esse ciclo. Quando a gente fala de bênçãos e maldições, a gente está falando de ciclos que se repetem. Aleluia. Mas isso vai ser quebrado em nome de Jesus. Nós vamos orar por você. Mas tem coisas que você vai precisar fazer com Deus. Eu fiz uma confissão diante de Deus pela minha casa e pela minha família. Quando a gente vai olhar a oração dos profetas, até Jesus, ele fala assim: perdoa os nossos pecados. E às vezes você está falando: mas não fui eu que errei, não fui eu que pequei. Mas você vai fazer igual Jesus. Você vai falar assim: Deus, perdoa os nossos pecados. Perdoa. Algo que
que não deixa você ser abençoado é falta de perdão. Deus está falando para alguém aqui: perdoa, porque o perdão não tem a ver com quem foi ferido ou não. O perdão tem a ver com a sua libertação. O perdão tem a ver com que para você não ficar preso àquela pessoa ou àquela situação. Para minha vida ir para frente, eu tive que perdoar os meus abusadores. Para minha vida ir para frente, eu tive que perdoar minha mãe, perdoar o meu pai que não me criou e orar por eles. Tem pessoas aqui que precisam liberar perdão para serem abençoadas. Enquanto você não liberar, vai estar travado na sua vida. Tem pessoas que vão ter que fazer oferta de paz para outras pessoas. Deus fala no meu coração aqui. Lembra quando Jacó roubou a bênção do irmão e antes dele chegar lá, a pessoa dos ferros enviou um presente na frente? Deus está falando: você vai ter que fazer uma oferta de paz. Você vai ter que quebrar esse ciclo que se repete na sua família, aonde ninguém se entende, aonde só tem briga, aonde só tem divórcio, aonde só tem, vamos dizer, aleluia. Deus quer quebrar os ciclos que se repetem através de você. É para você que veio hoje e recebeu essa palavra. É para você que o Espírito Santo vai dar discernimento agora, para você fazer uma leitura espiritual da tua casa, da tua família e da tua vida, para que você seja mais próspero do Senhor. Amém? Eu quero passar para o pastor.